como aquela. Jesus e os seus 12 estavam sentados ali. Não é a primeira vez que eles estão ceando. Eles faziam isso costumeiramente, diariamente. Mas essa ceia tem algo diferente. Aquele que está sentado entre eles, que é quem faz as orações, que é quem dá os ensinamentos, que é quem faz as perguntas, porque ele é o mestre, ele é o rabi, ele é o rabino, ele é o professor. E o professor sempre ensina aos seus alunos, discípulo, aluno. Todo mundo olha para ele e vê que ele nada fala. Eles percebem um certo constrangimento. E de repente ele do nada ergue o pão que ele acabou de agradecer e diz assim: aquele a quem eu entregar esse bocado de pão, esse vai me trair. Eu sempre pergunto, se você estivesse sentado naquela mesa, você teria coragem de levantar e pegar o pão? Jesus acabou de dizer: aquele a quem eu entregar esse pedaço de pão, esse vai me trair. Se eu estivesse lá, eu seria o primeiro a me esquivar. Mas não é que o Iscariotes, o Judas, pega aquele pedaço de pão. Eu sempre fiquei pensando, como é que isso aconteceu? Será que Judas não ouviu o que Jesus havia falado? Aí o Senhor falou ao meu coração que o Espírito Santo precisou fazer um ato naquela ceia, apagando momentaneamente da mente deles o que eles haviam ouvido, porque senão ninguém teria tocado naquele pedaço de pão. Ali começamos a ver a natureza humana de Jesus em profunda agonia. Ele está tão agoniado, ele está tão amedrontado, ele está sentindo coisas que ele nunca sentiu desde a sua tenra infância, porque desde a sua infância ele tinha um conhecimento de que ele era divino, de que havia algo divino sobre ele. Encontramos ele com 12 anos, depois do Bar Mitzvah, dando aula para os mestres de Israel. Não era natural uma criança fazer isso. Ele sabia que ele era diferente. Ele nunca havia passado por aquilo, ter aquele tipo de medo, ter aquele tipo de angústia, aquele tipo de dor. E agora lá está ele, o Nazareno, não conseguindo comer o pão que ele deu a eles, embora ele tenha dito: esse aqui é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue, você tem que comer para ter vida, tem que beber para ter vida. Foi uma ceia estranha, sorumbática. Ninguém estava conversando, ninguém estava rindo, estavam todos sentindo algo diferente. E como a ceia não progride, é natural que alguém vá se levantar e dizer assim: ó, vou dormir. Mas acontece algo que também nós não vamos encontrar em mais nenhum texto da Bíblia. O Nazareno dizendo assim: vocês podem cantar um hino hoje? Eu não sabia que Jesus cantava. E eu sempre, quando lembro desse texto, me dá uma agonia. Pergunte qual? Por que essa música não está na Bíblia? Nós temos na Bíblia o cântico de Maria, o Magnificar. Nós temos o cântico de Zacarias, temos o cântico de Isaías, nós temos o cântico de Débora, nós temos os cânticos de Davi, Renan. Mas não tem o cântico que Jesus cantou na noite que antecedeu a sua crucificação. Talvez o próprio Deus não quisesse, porque talvez seria a música mais regravada da história. Gustavo talvez teria cantado ela junto com Marcelo Guiar aqui hoje. É a música que preparou o espírito dele, pastor Abraão, para ir lá para o começo do seu holocausto. Sim, o holocausto. De repente eles cantam um hino, eles não entendem. Termina de cantar o hino, faz-se silêncio. E aí Jesus faz outra coisa que costumeiramente ele não fazia. Pergunte o quê? Só falo se toda a igreja perguntar. Ele diz: vocês podem orar comigo hoje? Como assim, pastor? Os discípulos não oravam? Pelo que eu entendo do texto, eles eram de pouca oração. Até porque um dia os discípulos de Jesus chegaram nele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: por que vocês querem que eu ensine? Porque os discípulos de João sabem orar. Eles queriam aprender a orar porque eles tinham inveja. Aí Jesus disse: os discípulos de João precisam orar, mas vocês não precisam. Por que não? Porque eu sou a resposta das orações. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Jesus está dizendo: os discípulos de João não precisam orar. Eles precisam orar porque João não é o caminho, a verdade e a vida. Agora vocês estão com o caminho, a verdade e a vida. Vocês podem dormir porque eu faço a vigília sozinho em todas as madrugadas. E era comum a gente ver Jesus subir um monte para orar. Daí eu louvo a Deus, o pastor Valdeci e a pastora Roseli, que foram eles que me levaram a primeira vez para orar no meio do mato.
É claro que eu encontrei muitos pastores, teólogos ao redor dessa minha caminhada de 40 anos que falaram: isso aí é coisa de gente doida, isso aí é coisa de gente maluca. E depois eu entendi que é coisa de gente doida mesmo, é coisa de gente maluca mesmo. Então os certinhos, os normais, nunca subiram o monte para orar, continue assim. Agora os malucos, não sei se tem algum aqui, vá ao monte orar. Jesus orava no monte, Abraão orava no monte, Jacó orou no monte, e eu, Marco Feliciano, também oro no monte. E você não tem nada a ver com isso. Jesus chama os seus discípulos para orar. Os evangelistas, cada um conta uma história. Pegando as 4 histórias, nós entendemos que os 12 foram com ele. No meio do caminho, como estava à noite, as ruas não eram iluminadas, eles estão entrando no meio do mato. O que acontece? Um deles se dispersa, que é Judas. Judas esperou o momento para saber o lugar onde Jesus estaria e foi entregar Jesus, foi vender Jesus. Os outros 11 foram e chegaram na entrada do jardim. E a Bíblia diz que Jesus deixou ali 9 deles, e a um tiro de jogar uma pedra, um tiro de flecha, 28 metros, ele convidou 3 para estar com ele. O trio parada dura, os amigos mais chegados. E para aqueles que acham que Deus não faz acepção de pessoas, entenderam o texto bíblico errado. Deus não faz acepção para salvar. Para salvar, ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o feio, o bonito, o branco, o negro, o asiático. Agora, para manter relacionamento, não é com qualquer um. Aí Jesus tem os seus chegados. Vou usar a linguagem lá do norte. Aí Jesus tem os seus xodós. Alguém conhece aqui xodó? Tem algum xodózinho de Jesus aqui? Se você não é um xodó de Jesus, a sua igreja tem um. Pode acreditar que toda igreja pentecostal tem um xodó. Geralmente é aquela criatura que só tem 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. É analfa de pai, beta de mãe. Geralmente vem com um coquezinho na cabeça. Não sabe falar a língua portuguesa, e quando começa a orar, bate os pezinhos no chão assim, pega na mão da gente e fica. É essas criaturas aí. Esses são xodós de Deus. Não, pastor, esse povo me envergonha. Envergonha enquanto você tem saúde, envergonha enquanto a sua empresa está indo bem, envergonha enquanto você está todo pomposo. Mas quando as coisas começam a desandar, o advogado não resolve, o juiz não resolve, o político não resolve, aí ó você batendo a porta da irmãzinha do coque, ó você falando: irmã Maria, ora por mim. E lá vai a irmã Maria: me dá aqui, meu filho. E ela ora, bate os pezinhos no chão, e a glória de Deus desce. Deus tem os seus xodós. Jesus tinha 3 xodózinhos: Pedro, Tiago e João. Pastor, prova. Eu provo. Quando Jesus foi receber a visitação na terra de Elias e Moisés, ele só levou 3 para o alto do monte da transfiguração, o monte Tabor. Qual o nome deles? Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, uma criança, preste atenção, eu disse uma criança. Uma coisa você está no velório de um homem idoso, uma coisa você está no velório de uma pessoa de meia idade, outra coisa completamente diferente é o velório de uma criança. A morte nos assusta ali, porque é uma tragédia. Jesus, percebendo isso, ele parou na porta do quarto da menina, pediu para entrar quem eram os interessados, o pai e a mãe, e lá vem os 12. Jesus disse: os 12 não, só o meu trio parada dura. Quem entrou? Pedro, Tiago e João. Eles ficaram lá. Por quê? Porque Jesus tinha uma confiança neles, porque eles, além de serem discípulos, eram íntimos, eram aqueles que perguntavam, eram aqueles curiosos, eram aqueles que hoje seriam chamados de fanáticos, desequilibrados, doidos, do reteté, do manto, do mistério, que as pessoas hoje fariam deles memes da internet, do TikTok, debochando da fé pentecostal. Eram isso, por isso eles eram assim. Pedro era esbaforido, Tiago e João tinham uma coragem fora do normal. Tiago e João dominaram a mãe. Olha só que eles dominaram a mãe deles, fizeram a janta numa casa e mandaram a mãe fazer a janta, falaram que Jesus gostava de comer. Jesus ficou satisfeito, aí foram no ouvido da mãe e disseram: mãe, vai lá agora e faz o pedido. Ó, a cozinheira chegou: o senhor gostou da comida? Gostei, estava uma delícia. Posso fazer um pedido? Como é que você nega o pedido para a cozinheira? Qual é o pedido da senhora? Eu quero que quando entrar no seu reino, coloque um filho meu à esquerda e outro filho meu à direita. Jesus falou: calma, calma, o pedido é interessante, mas à esquerda fica os bodes. Eita, vou falar de novo. À esquerda fica os bodes e à direita fica as ovelhas. Fui eu que disse, não, foi Jesus que falou, está escrito lá na palavra. E aí depois disso Jesus falou: ó, o pedido é bom, mas não é desse jeito. Mas eu gostei, porque seus filhos são corajosos. Então Jesus tinha um trio que ele sempre revelava a eles. E agora, no momento mais doloroso dele,
Ele não chama os 12, ele deixa as 9 na entrada do jardim e chama 3 para estar perto dele. Qual é o nome dos 3, igreja? Bem alto. Aí Jesus faz uma confabulação. Imagina ele abraçando os 3 dizendo assim: não se assustem, mas hoje eu preciso que vocês orem por mim. Não mexe com o seu coração. O Deus encarnado, aquele que ouviu a oração de Josué e parou o sol e a lua, o Deus que ouviu a oração de Moisés e soprou no mar, no meio do mar vermelho, e abriu ele uma madrugada inteira, o Deus que simplesmente responde às orações, esse Deus está ali encarnado e está dizendo para 3 criaturas, dizendo assim: vocês podem orar por mim? Algum deles deve ter perguntado: qual o problema, mestre? E ele resolve contar: a minha alma está angustiada até a morte. O A é craseado, sentido de para. A minha alma está angustiada para morrer. Eles não entendem o que ele está falando, porque aquele que está pedindo oração quebrou a lei da gravidade, Camille, andou por cima das águas. Aquele que está pedindo oração é aquele que conversou com o vento e com o mar, dizendo: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Aqueles que estão ouvindo Jesus falar que a alma dele está angustiada para morrer, viram ele chegar na beira da tumba do grande amigo dele lá, dizendo: tirai a pedra. E ouviram ele falar com um morto de 4 dias morto: Lázaro, sai, Lázaro, sai para fora. E viram o morto vivo saindo. Eles estão ouvindo ele falar que ele está angustiado para morrer. Eles não estão entendendo. E aí sabe o que eles fazem? Eles dobram o joelho para orar. E aí começa o problema. Pergunte qual? Eles não sabem orar. Eles pediram para Jesus ensinar. E o dia que eles pediram: o Senhor só pode nos ensinar uma oração? Ele disse: vocês não precisam porque eu estou aqui, mas querem aprender a orar? Eu vou ensinar para vocês uma oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Na minha didática, 1 minuto, nem isso. A oração que eles sabem é o Pai Nosso. Então os 3 dobram o joelho, juntam as mãos e começam a orar. A orar 1 minuto, faz-se silêncio no jardim. Jesus precisa de intercessão alta. Ele quer que eles gritem, porque na hora da... Quem vai para o monte orar sabe disso. Todo mundo grita, porque aí ninguém presta atenção em ninguém. Quando fica todo mundo em silêncio, todo mundo fica em silêncio também, porque todo mundo tem vergonha. Mas ele queria que eles gritassem, mas eles não puderam. Aí Jesus foi até eles e disse assim: vocês não podem orar comigo? Orem comigo. Não podem orar nenhuma hora, 60 minutos. Eles conseguiram orar 60 segundos. Aí a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, no Evangelho de Lucas, isso me machuca porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. A Bíblia diz que os discípulos adormeceram de tristeza. Vou falar para isso entrar no seu coração. Os meus irmãos da Ilha de Páscoa, a Bíblia diz que os discípulos adormeceram de tristeza. Alguém já teve uma noite muito difícil aqui? Você que não levantou a mão, eu oro para você nunca ter. Uma noite daquelas que tudo dói. Quando o seu nome vai para a lata do lixo, quando você é perseguido, quando o seu castelo se desmonta, quando o seu filho adoece, padece, fica de uma forma que ele nunca mais vai andar, ou quando ele morre, quando você perde uma pessoa querida, quando você perde o seu casamento, quando você perde o seu emprego, quando você perde o seu ministério, quando o seu nome começa a ser ventilado com uma calúnia que você não tem controle, a gente perde o sono, a gente perde a fome, a gente perde a sede, a gente fica sorumbático. Hoje a ciência coloca um nome nisso: depressão profunda. O que é depressão profunda? Angústia profunda, angústia na alma, angústia no espírito. Não tem remédio que vai na alma e no espírito criado pela mão do homem. Não, pastor, eu vou lá, o médico, o psiquiatra deu Rivotril, Lexotan. Sim, são
são venenos, que eu costumo dizer, né? A diferença entre a dose, entre o remédio e o veneno está na dosagem, por isso que a gente tem que tomar de pouquinho. Aquilo mexe com a sua adrenalina, com a sua endorfina e te põe de pé. Mas quando passa o efeito do remédio, você tem que tomar de novo, senão você cai em depressão de novo. Por quê? Porque não tem cura. Eu disse que não tem cura criada pelo homem, mas há uma cura estabelecida na palavra. A Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada aguda de 2 fios, que vai na divisão da alma e do espírito. A medicina pode amenizar, mas a palavra de Deus pode curar a depressão, pode curar a síndrome do pânico. E pessoas assim acabam adormecendo de tristeza. A pessoa não dorme, ela desmaia. E quando acorda, já acorda pensando no problema. Os discípulos adormeceram de tristeza, porque não conseguiram ajudar aquele que mudou a vida deles, aquele que deu tudo para eles, aquele que deu um norte para eles, aquele que pegou um Pedro que afundava nas águas, depois deu para ele a chave da igreja, aquele que pegou um João, um pescador comum, e disse: você se tornará meu melhor amigo. Ele deu tudo para eles, e agora ele pede para eles orar com eles. Eles não dão conta, porque eles não conseguem entender o que é que está acontecendo. De repente Jesus se levanta, vai até eles, percebe que eles estão em silêncio, dormindo. Então ele volta para o jardim. Ele entra dentro do jardim e começa ali uma angústia profunda. A angústia que ele está sentindo é tão profunda, que eu imagino o jardim em silêncio. Muitas vezes eu preguei dizendo que dentro do jardim, Deus e o diabo fizeram um pacto. Deus não iria ajudá-lo e o diabo não iria atormentá-lo. Mas como o diabo não cumpre promessa, o diabo atormentou Jesus lá no jardim, ao ponto de Jesus se desesperar. Ele se desesperou tanto que o médico Lucas, e é o único que conta essa história, diz que Jesus suou gotas de sangue. A ciência chama isso de hematitrose. É assim, Camille? Hematitrose. Aí está a minha médica. Então, é isso. Jesus começou a suar gotas de sangue. Eu parei um tempo para estudar como é que uma pessoa pode suar gota de sangue, porque eu nunca vi ninguém suar. A ciência diz que é possível. É raro, mas é possível. Sabe o que acontece? Acontece quando a pessoa está com uma pressão moral interna, quando ela está sendo cobrada demais, ou quando ela está com um medo extremamente profundo, ou quando ela está dentro de um buraco que ela não consegue ver a saída. O corpo todo acelera, desestabiliza, e aí as pessoas geralmente têm um infarto do miocárdio. A pressão é tão grande que ela tem um infarto no miocárdio. O coração começa a bombear sangue para todo o corpo, e a pessoa daqui a pouco não consegue, o coração, bum, explode, ou quase isso. Era para Jesus ter tido ali um infarto no miocárdio, mas ele não podia. Pergunte por quê? Toda criatura que tem um infarto no miocárdio, o sangue coagula nas veias. Ao coagular, ele deixa de estar no estado líquido e não pode ser derramado. E a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Você não entendeu, né? Para isso eu estou aqui para te ensinar. Se Jesus tivesse tido um infarto no miocárdio, o coração dele explodido, pronto, ele morreu. É morte fulminante. Não teria sofrido, não teria dores, teria morrido, mas não teria sofrido. Mas nós não teríamos o sangue derramado. Jesus estava proibido de ter um infarto no miocárdio. Como o infarto no miocárdio não funcionou, às vezes começa a pulsar o sangue, porque ele está com a adrenalina mil, ele está apavorado, ele está angustiado, o corpo começa a transpirar, os poros se abrem, o sangue vai para as diminutas veias aqui da cabeça. E era para Jesus ter tido um derrame cerebral. As veias pequenas poderiam ter inchado e explodido. E se Jesus tivesse tido, pastor Zilmar, um derrame cerebral, a morte também seria instantânea, e ele não teria sofrido. Quando eu li tudo isso, eu chorei, gritei, falei: por que o Senhor não escolheu esse tipo de morte? Nós saberíamos que o Senhor agonizou pela nossa vida. Mas ele me disse: eu tinha que derramar o meu sangue. A minha morte não podia ser indolor. Eu teria que carregar isso para poder mostrar ao meu Pai que eu amei a raça humana, e para mostrar o tamanho do amor dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por todos nós na cruz do Calvário. Quem foi alcançado pela morte da cruz? Como Jesus não teve infarto no miocárdio nem derrame cerebral,
O sangue tinha que sair por algum lugar. As veias sudoríparas começaram a abrir, e por onde, ou as glândulas sudoríparas começaram a se expandir, por onde saiu o suor, as veias dele trincaram e o sangue começou a sair por ali. E quando Jesus passou a mão sobre a sua testa e viu o sangue, Lucas diz que o sangue se tornava em gotas que caíam no chão. Ele ficou encharcado de sangue. A gente sempre fala do sangue do Calvário, Albert, mas houve o sangue do Getsemane. A gente se esquece desse. Esse foi o mais agonizante. Quando Jesus passou a mão e viu aquilo, ele desesperou e deu um grito. Pergunte qual? Se for possível, passa de mim este cálice. Aleluia. E há uma vírgula ali. Eu amo essa vírgula. A vírgula nos é ensinado na escola, que é colocado numa frase. Quando a gente está lendo muito rápido, a gente precisa parar para respirar, para continuar a falar. Aquela vírgula ali, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus colocou uma vírgula e ele respirou. Quando ele respirou, o cérebro dele oxigenou. Ao oxigenar, por um momento, o desespero foi embora e as janelas da inteligência se abriram. E Jesus se lembrou, pergunte do quê? Que ele também era Deus. Ele estava sofrendo porque ele sentiu antes da hora todo o peso que viria sobre ele. Ele sentiu a dor dos pregos antes da hora. Ele sentiu a dor das chibatadas antes da hora. Ele sentiu todas as dores possíveis antes da hora, porque ele, como Deus, tinha acesso ao futuro. Por isso o corpo humano dele se desestabilizou. E então ele grita: se for possível, passa de mim este cálice. Ele está dizendo: Pai, tem outro jeito? O pai não respondeu. Era a maneira do pai dizer: a escolha é sua, quer morrer por eles? Tudo bem, se não quer, vem para cá, eu te trago para o céu. Mas o pai não respondeu. Então Jesus respirou, e quando ele respirou, a mente dele oxigenou. Ele disse: calma aí, se eu vi as dores, se eu vi a cruz, deixa eu ver o que tem depois da cruz. Eu imagino ele puxando a cruz para um lado e olhando. E o que foi que ele viu, pastor? Ele viu o 41º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Ele viu você assentado aí nessas regiões celestiais. Ele viu esse púlpito tomado por pessoas que já estão com os olhos inchados, chorando. Ele viu esse pregador pregando e lembrou que eu era só um cortador de cana de açúcar. Disse: não, hoje a dor é grande, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. E quando ele viu a obra da salvação completa, o medo foi embora, a agonia a princípio foi embora, a angústia foi embora. Ele se colocou de pé e foi até os discípulos e acordou eles. Quando acordou eles, eles vão pedir desculpa. Desculpa, a gente dormiu. Jesus dizendo: fique em paz. O espírito, a carne é fraca, mas o espírito está forte agora. Vou falar de novo: a carne fraquejou ali dentro, eu quase tombei ali dentro, mas o que eu vi, é preciso acelerar o processo. Eu não fujo da cruz, me tragam ela, me tragam ela.